Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos confinados e obedecendo os critérios de segurança para a não propagação da Covid-19. Afinal de contas, esse distanciamento, se seguido de moderado para severo, ajudará e contribuirá em muito para a segurança inclusive dos nossos pais e dos nossos avós. Seguimos então com a oportunidade de darmos continuidade aos conhecimentos construídos na disciplina de recreação e lazer, neste momento à distância. Lembro que nesta aula nós vamos conversar sobre a origem e o conceito da recreação, seus históricos e objetivos, fundamentos da recreação, suas dimensões, conteúdos e população, as questões lúdicas e ludicidade da recreação. Lembrando que eu vou fazer uma rápida revisão do que nós já vimos e vamos então terminar a aula que anteriormente havia sido iniciada. Ainda lembro que para esta aula é necessário que juntos alcancemos os seguintes objetivos. Vocês precisam compreender a dimensão conceitual da recreação, precisam identificar os seus objetivos, compreender o termo lúdico e a contribuição da ludicidade, assim como associar diferentes interesses e prazeres da recreação em diferentes faixas etárias. Acredito que na aula passada o professor Luiz delegou uma atividade para vocês realizarem em sala na pauta de criação de diferentes atividades recreativas para as faixas etárias que nós já tínhamos juntos estudados e explanado suas características e diferentes interesses e prazeres voltados para a recreação. Conversamos também sobre a origem da palavra e todos os seus significados e a diferença da palavra recriar e recrear. Portanto, essas concepções conceituais precisam estar claras para que haja segurança na hora de você propor uma atividade recreativa, independente da faixa etária. Conversamos também sobre a origem e a necessidade de uma população estar se desligando dos momentos de trabalho, assim como todos os problemas que uma vida social acarreta, com a criação também de playgrounds e diferentes locais para que a população então pudesse se refugiar e esquecer um pouquinho das questões do trabalho, dos trabalhos que envolvem, da falta por exemplo, do dinheiro e outros problemas. Também conversamos sobre a difusão da recreação e que os professores do Brasil viajavam para outros países para buscar informações a questão deste conceito, trazendo então para o Brasil a recreação primeiramente no ensino público primário por meio de brincadeiras, jogos, ginásticas e atividades manuais, com o objetivo de melhorar o tempo das crianças e o encurtamento da ociosidade. E conversamos, inclusive, de que hoje esse contexto mudou. Hoje, o que as crianças precisam é de ociosidade por conta da quantidade de atividades, inclusive virtuais, nas quais elas estão se envolvendo. Então, a gente precisa enquadrar a recreação em um novo contexto. E essas atividades, esses momentos, também podem contribuir para a formação moral e cívica, que compõe também a formação que acontece dentro da escola. Conversamos também que a recreação no Brasil, ela se iniciou nesses 3 estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de utilizar o tempo livre das pessoas por meio de atividades benéficas e, ao mesmo tempo, desviar a atenção dos problemas sociais que os indivíduos estavam vivendo, e essas informações todas e esses conhecimentos foram contextualizados na sala em nossa primeira aula, vocês se lembram?
trouxe também um objetivo, né, da recreação e um pouco dos seus e diferentes conceitos. Então aqui relatamos que é um conjunto de atividades oferecidas por meio de uma programação durante o tempo livre, tendo como principal objetivo oferecer o prazer e a diversão aos indivíduos, podendo ocorrer em diferentes locais, como clube, hotéis, fazenda, festa, parque e outros locais. Então, o fator prazer e diversão são dois fatores que precisam estar presentes quando se fala de recreação. E ela acontece por meio de jogos sensitivos, brincadeiras, gincanas e rodas cantadas para diferentes faixas etárias. Sabendo que a recreação é uma área de conhecimento que está dentro da educação física, ela precisa ser fundamentada de forma filosófica e científica. E aqui eu apresentei para vocês aonde está fundamentada a questão da recreação e que nós precisamos considerar que para haver recreação é necessário que haja interesse e prazer, e que o interesse ele está voltado para o sintoma de necessidade psicológica ou fisiológica, e que o prazer é um efeito ou consequência por conta de realizar aquela atividade ou a causa pela busca das atividades recreativas. Quando nós propormos uma atividade recreativa, nós precisamos considerar que esses dois fatores, esses dois fundamentos filosóficos da recreação precisam estar presentes não só na teoria, mas principalmente nas realizações práticas de nossas ações profissionais. Aqui eu apresentei para vocês 3 conceitos diferentes da recreação, lembrando que todas elas podem ser consideradas e unidas entre si para enriquecer, então, a concepção conceitual da recreação. Também conversamos sobre as diferentes dimensões da recreação, que ela pode ser física, intelectual e social, emocional, moral e escolar. E eu vou passar os slides apenas então para que vocês relembrem a qual está linkada cada dimensão da recreação. Então vamos para a dimensão física, dimensão intelectual, dimensão social, dimensão emocional, moral e, por último, a dimensão escolar. E entramos, então, na questão de que a recreação deve ser encarada como um fim em si mesmo, ou seja, não deve ter outro objetivo a não ser o de se recrear, e que, olha só, o objetivo pelo qual se busca a recreação não poderá ser outro a não ser de recriar-se. Então, uma vez isso fundamentada e o conhecimento esteja devidamente apropriado pelos senhores, não tenho dúvidas de que as atividades que vocês criaram para cada faixa etária correspondem exatamente a este objetivo único e que tem por fim em si mesmo o de recriar-se. Conversamos também que as pessoas semelhantes buscam situações semelhantes de recreação. Isso é visivelmente observável nos clubes e associações. E entramos na questão da palavra lúdico e o seu significado, porque se eu preciso ter esses recursos dentro de atividades recreativas, eu preciso ter a compreensão de que o lúdico ele está linkado às palavras, ao significado de diversão e prazer, da sensação de liberdade e espontaneidade, então ele não é obrigado a participar de uma atividade recreativa, é necessário que haja o interesse e o prazer, ele precisa ter essa sensação de liberdade no ato em que ele está participando, em que a pessoa está participando dessas atividades recreativas, e que, embora esses termos sejam mais utilizados agora no século XX, já faz parte da história da humanidade a questão do lúdico e da ludicidade, portanto não é um privilégio da atualidade. Bom, lembrando que a ludicidade é uma dimensão humana e que ela precisa ser alimentada em todas as esferas dos indivíduos, nós conversamos também que a sociedade nem sempre, não dá para generalizar, mas em sua maioria, distancia o termo da ludicidade
quanto ao termo da responsabilidade. Então, um homem crescido ou um indivíduo já maduro, já adulto, se for pego brincando e quando ele é observado pela sociedade neste contexto, ele é visto como irresponsável. E nós precisamos desmistificar essas questões, visto que a ludicidade ela é uma dimensão do ser humano e precisa ser alimentada em qualquer faixa etária. Conversamos sobre quais são os aspectos de interesse e prazer das crianças de 0 a 2 anos, ou seja, lá na primeira infância. Deixo aqui os slides para que vocês possam relembrar daquilo tudo que nós conversamos. Foram dados vários exemplos de cada faixa etária, vocês devem se lembrar bem. Conversamos sobre os fatores de prazer e interesse da faixa etária de 3 a 6 anos e tudo que envolve a satisfação e a sensação de liberdade dessa idade. E também conversamos sobre as questões tecnológicas, que muitas vezes os próprios adultos, para não ter que dispor do seu tempo para participar de atividades recreativas com essa faixa etária, acaba sendo substituído por uma questão tecnológica. E aí conversamos também sobre a questão do tempo e que nem tudo que dá prazer é saudável. Entramos também na questão da faixa etária de 7 a 10 anos e que quando um adulto ele está interagindo com as brincadeiras, com as crianças, o nível de ludicidade, o nível de prazer, ele eleva-se para as crianças e a atividade torna-se então mais prazerosa. Lembrando que elas brincam quando estão em companhia de um amigo, enquanto que sozinhas elas vão procurar se conectar a alguma coisa, e aí nós lembramos de todos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, como por exemplo os celulares, os tablets, a televisão, as séries, Netflix e tudo que envolve a tecnologia atual. Falamos também muito da questão dos adolescentes, um grupo que gosta de conviver em grupo, mas sem muito movimento. Eles gostam de estar em pares, negam os gostos da infância. Eu dei bastante exemplo nessa questão dos adolescentes. Também em relação às questões tecnológicas, que é um público que dá um pouquinho mais de trabalho na questão do interesse e prazer, porque nem sempre o profissional consegue identificar essas duas questões de maneira clara e transparente, para então envolver um adolescente em uma atividade recreativa. E aí ficamos de conversar a questão dos jovens e dos idosos. Pessoal, os jovens, o que é prazeroso, né, para os jovens? Acho que os jovens está relacionado à idade que vocês possuem, olha só, biologicamente de 24 até 24 anos e socialmente a partir dos 15 anos, né? Então, se vocês se olharem, vocês vão perceber que vocês estão construindo aí a identidade de vocês, pautados nos princípios que vocês receberam na família, na escola e no grupo em que vocês convivem. Vocês gostam, né? A maioria gosta de ser desafiado, de ser colocado à prova em relação às suas capacidades, criatividades e atividades. Se assemelham ao grupo e é influenciável, então se um está usando tênis de uma marca e de uma cor, todos vão procurar seguir esse padrão para se sentir incluso e aceito pelo seu grupo. E quando se fala em relação aos passeios, eles são mantidos apenas se eles forem construídos ao longo da vida. Então, se essa criança vem participando de passeios juntamente com a família, indo ao cinema, indo comer de vez em quando em lugares diferentes, visitando familiares, avós e tudo mais, há uma grande probabilidade dos jovens então manter esses passeios ao longo da vida. Também não tem uma questão lúdica solidificada, até porque ele encontra-se num período de construção da identidade e aqui ele se testa a todo momento para verificar aquilo que realmente lhe dá a sensação de liberdade e aquilo que realmente se enquadra nas características da recreação para a ocupação do tempo livre. Já os adultos,
Bom, o que é prazeroso, né, para os adultos? O adulto envolve aquela problemática da sociedade, porque quando ele é visto brincando, se divertindo ou tendo algum momento para não pensar no trabalho, a sociedade o reprime, dizendo que ele é irresponsável e que ele é uma criança eterna, pois nunca cresceu, enquanto que eu continuo a lembrar que o lúdico e a ludicidade são dimensões que precisam ser alimentadas em todos os indivíduos. Então, quando um adulto é visto brincando na rua, e eu me lembro bem da minha infância, a mãe de uma de minhas amigas sempre estava conosco. Então, ela jogava bets conosco, ela andava de carrinho de rolemã conosco, e eu lembro bem da minha avó dizendo: essa mulher não teve infância, essa mulher é uma irresponsável, ela deveria estar em casa lavando roupa. Então, olha só, né, como que é vista um adulto quando se envolve em atividades recreativas. E a gente precisa então reconstruir essa ideia no meio em que nós vivemos. Pessoas responsáveis não brincam, isso está linkado a tudo isso que nós estamos conversando aqui, e que as pessoas responsáveis brincam sim e podem ter o seu momento recreativo alimentado, mesmo porque isso é saudável e vai evitar vários tipos de sentimentos futuros, como da depressão, ansiedade, tudo que envolve essas questões mentais. Aqui eu chamo a atenção, né, dos homens que valorizam mais as atividades lúdicas do que as mulheres. Então os homens sempre têm um jogo de futebol para ir, sempre tem um encontro com amigos para beber, para conversar, para andar de moto, para andar de bike, enquanto que as mulheres precisam de um puxão de orelha, porque enquanto os homens estão alimentando, né, então a sua dimensão lúdica, as mulheres aproveitam para colocar a casa em ordem, lavar uma roupa, ir ao supermercado, esquecendo-se de que os momentos lúdicos e recreativos são extremamente importantes para um bom relacionamento. Manter a dimensão lúdica não é o contrário de responsabilidade, então isso tem que ficar claro e translúcido para vocês, de que você pode sim se divertir, desde que você separe um tempo para isso, e que isso não diminui a questão das responsabilidades que a vida lhe trouxe. E aí entramos na faixa etária dos idosos, uma faixa etária muito gostosa de trabalhar na área da recreação, porque os idosos, eles são pura diversão, eles são, a maioria, né, são pessoas muito espirituosas, que tiram graça, fazem graça de tudo e com todos. Então, nessa faixa etária, embora se acentua-se os comportamentos já vividos, então, se ele é uma pessoa muito crítica com o processo de envelhecimento, ele vai ser uma pessoa mais crítica ainda. Se ele é uma pessoa extrovertida, que tira sarro das pessoas, isso no processo de envelhecimento vai ficar ainda mais acentuado. Se ele é um idoso mais recluso, mais fechado, ele vai ficar ainda mais enraizado. E geralmente as questões recreativas para essa idade estão relacionadas a viagens, bailão e diferentes esportes que podem ser adaptados. E aqui eu ressalto, né, o grupo de idosos que eu trabalho, que envolvem o esporte e ginástica rítmica, e que há todo então um contexto para que elas possam, dentro da dimensão da saúde, dentro da dimensão recreativa, exercitar-se de forma prazerosa. Bom, com essas considerações, eu finalizo essa aula em relação às questões conceituais e os conhecimentos que precisam ser adquiridos neste momento, e solicito que os senhores baixem pelo Google Acadêmico o artigo A Animação Desportiva e os Tempos Livres, do Dr. Bruno Alves. Vocês podem procurar esse artigo no Google Acadêmico, ele vai aparecer lá. Você precisa digitar Animação Esportivas e os Tempos Livres, Bruno Alves, 2010. Digitando nesta forma, você vai encontrar esse artigo no Google Acadêmico. Você deve providenciar a leitura e efetuar o resumo do artigo para entregar no dia 27/3.
a entregar até o dia 27/3. E essa entrega, ela deverá acontecer por meio de mensagem no ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês digitam um resumo de no máximo 2 folhas no Word, salva esse arquivo e me envia por mensagem por meio do ambiente virtual de aprendizagem para garantir já a pontuação parcial desta área de conhecimento dessa disciplina. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para a construção dessa aula. Lembrando que uma de nossas sessões das unidades da recreação e lazer é conhecer as referências e os autores que escrevem sobre esta área de conhecimento. E aqui eu destaco Marinho e Marcelino, e Santos também, Gisele, que possuem vários materiais publicados em relação a este assunto. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula. Se cuidem, já estou com saudades.